9. A revolução na nutrição. Os ácidos graxos ômega 3 alimentam o cérebro emocional. Patrícia tinha 30 anos quando seu segundo filho nasceu, exatamente um ano depois do primeiro. Seu parceiro, Jaque, estava orgulhoso e feliz. No ano anterior, com seu primeiro filho, sua vida doméstica tinha sido uma sucessão de pequenas bênçãos, e eles ansiavam ardentemente pela vinda do segundo filho. Mas, já que estava surpreso, Patrícia não parecia muito feliz. Ela estava temperamental e se aborrecia facilmente, demonstrava pouco interesse no bebê, retraía-se, às vezes caía no choro sem nenhuma razão aparente. Mesmo a amamentação, que ela tinha adorado com o primeiro bebê, parecia agora uma cruz. Patrícia teve depressão pós-parto. Cerca de 1 em cada 10 mães passa por isso. O que torna a questão mais alarmante porque acaba com a felicidade resultante do nascimento de um filho. O bebê era perfeito, o restaurante de Jaque estava indo cada dia melhor, então por que ela estava tão infeliz? Nem ele nem Patrícia eram capazes de entender aquela súbita tristeza. Os médicos tentaram amenizar o problema com a desculpa da mudança hormonal que ocorre com a gravidez, especialmente com o nascimento em si, mas essa explicação não ajudou em nada. Nos últimos 10 anos, surgiu uma perspectiva inteiramente nova a respeito do problema de Patrícia. Ela morava em Nova York, onde o consumo diário de um dos mais importantes alimentos para o cérebro, os ácidos graxos essenciais ômega 3, são particularmente baixos, assim como no Reino Unido, na França e na Alemanha. 2. Os ácidos graxos, que o corpo não consegue fabricar, daí o termo essenciais, têm um papel importantíssimo na constituição do cérebro e na manutenção de seu equilíbrio. É por isso que essas gorduras são a principal nutrição que o feto recebe pela placenta. E é também por isso que as reservas da mãe, que já são baixas na dieta ocidental, caem de forma dramática nas últimas semanas de gravidez. Após o nascimento, os ácidos graxos ômega 3 continuam a ser passados para o bebê pela amamentação materna, de que são um dos componentes principais. A amamentação, assim, esgota as reservas que a mãe tem para seu próprio organismo. Se um segundo nascimento se sucede ao primeiro, como foi o caso de Patrícia, e se sua dieta permanece pobre em peixe e marisco, a principal fonte desses ácidos graxos, a mãe corre sério risco de depressão. 3. A depressão pós-parto ocorre entre 3 a 20 vezes mais frequentemente nos Estados Unidos, na França e na Alemanha do que no Japão, em Singapura e na Malásia. De acordo com a revista Lancet, esses números correspondem às diferenças no consumo de peixe e marisco nos países asiáticos e ocidentais. Eles não podem ser atribuídos tão somente à tendência dos asiáticos de esconder os sintomas de depressão. 4 Se Jaque Patrícia vivesse na Ásia e não nos Estados Unidos, a segunda experiência de gravidez e parto poderia ter sido muito diferente. É fundamental compreender por quê. Combustível para o cérebro. O cérebro faz parte do corpo e, assim como todas as células de todos os outros órgãos, as células do cérebro são constantemente renovadas. As células de amanhã são, portanto, compostas do que comemos hoje. Um importante fator neurológico é que 2/3 do cérebro são compostos de ácidos graxos. Essas gorduras são o componente básico das membranas das células nervosas, o envelope por meio do qual todas as comunicações com outras células nervosas são feitas,
dentro do cérebro e também com o resto do corpo. O que comemos se integra diretamente nessas membranas e se constitui em sua substância. Se consumirmos grandes quantidades de gorduras saturadas, tais como manteiga ou gordura animal, que são sólidos em temperatura ambiente, sua rigidez se reflete na rigidez das células cerebrais. Se, por outro lado, comermos principalmente gorduras não polissaturadas, aquelas que são líquidas em temperatura ambiente, as bainhas das células nervosas tornam-se mais fluidas e flexíveis, e a comunicação entre elas é mais estável, especialmente quando as gorduras não polissaturadas são ácidos graxos ômega 3,5. Os efeitos desses nutrientes no comportamento são extraordinários. Quando os ácidos graxos ômega 3 são eliminados da dieta de ratos de laboratório, o comportamento dos animais muda rapidamente em poucas semanas. Eles se tornam ansiosos, param de aprender novas tarefas e entram em pânico em situações estressantes, tais como na busca de uma rota de fuga a um obstáculo. 6 Talvez até mais sério seja o fato de que uma dieta com baixo teor de ômega 3 reduz a capacidade para o prazer. Doses muito maiores de morfina são necessárias nesses ratos para excitá-los, apesar do fato de ela ser o modelo da gratificação fácil. 7. Por outro lado, uma equipe de pesquisadores europeus já mostrou que uma dieta rica em ômega 3, tal como a dos esquimós, que consiste em 16 gramas diários de óleo de peixe 8, leva, a longo prazo, ao aumento da produção de neurotransmissores e acarreta bom humor no cérebro emocional. 9. O feto e o recém-nascido, cujo cérebro cresce sem parar, tem maior necessidade de ácidos graxos ômega 3. Um recente estudo dinamarquês, publicado no British Medical Journal, mostra que mulheres que ingerem mais ômega 3 em suas dietas diárias durante a gravidez têm bebês mais pesados e saudáveis, e menos partos prematuros. 10. Outro estudo dinamarquês, publicado no Journal of the American Medical Association, demonstra que crianças que foram amamentadas durante pelo menos 9 meses, e que receberam grande quantidade de ômega 3 em suas dietas, têm QI mais elevado do que as outras, 20 ou 30 anos mais tarde. 11 Mulheres em países com o mais elevado nível de consumo de peixe e os níveis mais altos de ômega 3 em seu leite também estão menos propensas a sofrer de depressão pós-parto. 12 Mais o papel do ômega 3 não se limita à gravidez. A perigosa energia de Benjamin. De início, Benjamin não sabia o que estava acontecendo com ele. Como presidente de um laboratório bioquímico de uma grande indústria farmacêutica multinacional, sempre tivera excepcionais reservas de energia. Aos 35 anos, jamais enfrentara problemas de saúde. Contudo, estava se sentindo cansado e apático. A princípio pensou que fosse um resfriado prolongado, mas não se tratava de uma infecção viral. Assim que chegava ao escritório, fechava a porta e evitava a companhia dos colegas. Ele chegou a pedir a seu assistente que cancelasse diversos compromissos importantes, com o pretexto de que estava muito ocupado. Conforme o tempo passa a ver, seu comportamento se tornava cada vez mais estranho. As reuniões que não podia evitar o deixavam pouco à vontade. Sentindo-se incompetente e ridículo, achava que todo mundo era muito mais bem informado, mais criativo e mais dinâmico que ele. Benjamin se convenceu de que era só uma questão de tempo para que suas inadequações se revelassem. Quando se encontrava sozinho no escritório, às vezes fechava a porta e chorava.
Enquanto se imaginava ridículo por trabalhar tanto assim, esperava ser mandado embora de um dia para o outro e ficava só imaginando o que iria dizer à mulher e aos filhos. Finalmente, como era médico e a empresa para a qual trabalhava produzia um antidepressivo comumente receitado, Benjamin decidiu prescrever a si mesmo o remédio. Mal tinham-se passado 2 semanas e ele já se sentia bem melhor. Voltou à sua rotina normal, convencido de que o pior tinha passado. Na verdade, ele estava à beira de um desastre. A medicação se mostrava altamente eficaz, mas ainda havia algumas oscilações de tempos em tempos. Assim, Benjamin dobrou a dose. E a droga parecia funcionar. Melhor ainda. Ele estava dormindo, no máximo, 4 horas por noite, e tinha a impressão de estar conseguindo recuperar o tempo perdido nos meses anteriores. Sentia-se exultante e divertia seus colegas com piadas, às vezes de mau gosto. Uma noite, quando ficou na empresa até tarde com uma jovem assistente, ela se inclinou sobre a mesa de Benjamin para pegar uma pasta de arquivo. Ele percebeu que ela não estava usando o sutiã e, de repente, sentiu uma forte atração por ela. Ele a tocou. Ela cedeu. Naquela noite, Benjamin não foi dormir em casa. Esse incidente sombrio de assédio sexual não teria nada de original se não fosse pelo fato de que logo se repetiu com uma empregada de laboratório e, mais tarde, com uma secretária. Benjamin tinha um impulso sexual tão forte que era inconcebível para ele tentar mantê-lo sob controle. Ele jamais pensou nas consequências que isso teria sobre a sua equipe. Logo depois, suas investidas junto às mulheres à sua volta, no trabalho, tornaram-se inconvenientes. E, acima de tudo, como sempre acontece nessas circunstâncias, elas não se sentiam realmente à vontade para lhe dizer não. O comportamento de Benjamin não parou por aí. Ele se tornará irritável, e sua esposa, que estava assustada, não mais conseguia influenciá-lo. Ele a obrigara a assinar um empréstimo bancário para comprar um carro esportivo, depois investiu toda a poupança de ambos em operações desastrosas no mercado financeiro. Mas a reputação de Benjamin e sua produtividade no emprego eram de tal maneira respeitadas que ninguém ousava falar nada. Pelo menos não naquele momento. Sua vida profissional começou a desmoronar no dia em que suas colegas se encheram do assédio sexual e dos comentários chauvinistas dele. Após uma longa batalha judicial com a empresa, que queria mantê-lo a todo custo, o danoso testemunho de seus colegas ocasionou o fim de sua brilhante carreira e de seu casamento. Ele estava arrasado, mas ainda teria um longo período de sofrimento pela frente. Sentindo-se acuado, Benjamin quis ver um psiquiatra, cujo diagnóstico era inquestionável. Ele estava sofrendo de desordem bipolar, caracterizada por períodos alternados de depressão e mania, durante os quais perdia a noção dos limites a ponto de seus julgamentos morais e financeiros serem ditados pela necessidade hedonista de gratificação imediata. Essas faces maníacas eram frequentemente desencadeadas pelo antidepressivo. Assim que Benjamin parava de ingerir o remédio e tomava tranquilizantes, seu humor e seu excesso de energia se aquietavam. No entanto, privado de um vento artificial que inflava suas velas, acordava para a realidade dramática de suas circunstâncias alteradas. E tornava-se deprimido novamente. Nesses momentos, ele de certo tinha um bom motivo para sentir pena de si mesmo. Durante meses,
Depois anos, Benjamin tentou diversos remédios que só conseguiram empurrá-lo para a mania ou para a depressão. Além disso, estava altamente sensível aos efeitos colaterais dessas drogas. Engordou e se sentia em câmera lenta, quase ao ponto da exaustão, mesmo com doses padrão dos estabilizadores de humor que lhe eram sucessivamente receitados. Os antidepressivos que tomava não o deixavam dormir e de imediato afetavam sua capacidade de julgamento. Devido à sua doença, que era conhecida em seu meio profissional, e sua batalha que prosseguia contra a depressão, ele não conseguia arrumar emprego e passou a viver de salário-desemprego. Por fim, tudo começou a mudar no dia em que seu psiquiatra, que buscava desesperadamente uma inovação, sugeriu que Benjamin tentasse um tratamento descrito em um estudo publicado pelo principal periódico de psiquiatria experimental, o Archives of General Psychiatry. Benjamin, que não estava mais tomando medicação e que sofria de crises de choro sem causa aparente várias vezes por semana, concordou, sem titubear, em tomar 9 cápsulas por dia de extrato de óleo de peixe, 3 antes de cada uma das 3 refeições diárias. Essa nova tática foi um verdadeiro ponto de mutação. Em poucas semanas, a depressão desaparecera completamente. Mais notável ainda foi o fato de que, durante o ano seguinte, ele teve apenas um período de alguns dias durante os quais se sentirá ativo demais. 2 anos depois do início do tratamento, Benjamin não tomara outra medicação além das cápsulas de extrato de óleo de peixe. Ele ainda não tinha voltado para a mulher e para as filhas, mas já começara a trabalhar no laboratório de um ex-colega. Benjamin é tão talentoso que eu não tenho dúvida de que dará a volta por cima no campo profissional nos próximos anos. Em Harvard, Andrew Soul, MD, foi o primeiro a provar a eficácia dos óleos de peixe ômega 3 para estabilizar mudanças de humor e tratar depressões em maníaco depressivos. No GRU que usou para seu estudo, somente um paciente teve recaída. Os resultados foram tão convincentes que pesquisadores interromperam o estudo 4 meses depois. Os pacientes do grupo de controle, aqueles que receberam um placebo de óleo de oliva, recaíram numa porcentagem surpreendentemente mais alta do que os do grupo ômega 3. Privar o grupo de controle do ômega 3 por mais tempo poderia se transformar em quebra de ética médica. 13. Após passar anos estudando os mecanismos do humor e da depressão, o Dr. Soul estava tão impressionado com os efeitos do ômega 3 que decidiu escrever um livro. The Omega 3 Connection, a conexão do ômega 3, em que apresenta suas descobertas. 14 Desde então, tem-se demonstrado que seus benefícios vão muito além do tratamento de maníaco-depressivos. Eletrochoque versus óleo de peixe. Os pais de Keith começaram a se preocupar realmente quando seus professores sugeriram que ele deveria abandonar os estudos porque achavam que ele não era mais capaz de se concentrar na sala de aula. Keith, com traços delicados e inteligência aguda, não estava bem havia mais de 5 anos. Todavia, os pais creditavam sua falta de concentração a uma difícil e talvez invulgarmente prolongada adolescência. Apesar da timidez e de períodos de mau humor, Keith sempre fora bom aluno. Também era muito apegado à mãe e adora ver-a ficar com ela. E nos últimos meses, recusava-se a comer na cantina da escola. Sentia-se pouco à vontade na frente de gente que não conhecia. Então começou a sofrer ataques de ansiedade quando tinha de tomar o metrô ou um ônibus.
Essa covardia o deixava louco consigo mesmo, mas Keith se sentia totalmente impotente quando a ansiedade tomava conta dele. E se preocupava pouco mais a cada semana. Logo, Keith passou a ter problemas para dormir, o que lhe dava cada vez menos energia durante o dia, e começou a ficar para trás na escola. Como o Keith sempre contará com sua produção escolar para ancorar sua frágil autoestima, sentia-se perdido e cogitou a ideia de suicídio. Durante 2 anos foi tratado sem sucesso com um vasto leque de medicamentos contra a depressão e a ansiedade. Quando eles não mais funcionavam, seus médicos tentaram usar antipsicóticos, normalmente recomendados para o tratamento de esquizofrenia. Adicionar lítio ao antidepressivo por um período de 2 meses também não ajudou. Finalmente, a conselho do psiquiatra de Keith, sua mãe o levou a Basampuri, MD, PhD, um especialista em psicofarmacologia no Hospital Hammersmith em Londres. O Dr. Puri ficou muito preocupado com a gravidade dos sintomas de Keith. Seu índice na medida padrão da depressão era o mais elevado que ele já vira. E mais, o jovem já falava abertamente em cometer suicídio. E o fazia com tal desapego, como se fosse a única e mais óbvia solução para o seu sofrimento, que o Dr. Puri tremeu ao ouvi-lo dizer: eu vou morrer um dia de qualquer jeito. Por que esperar mais? Por que devo sofrer assim muito mais tempo? E quando o Dr. Puri tentava contra-argumentar, Keith o interrompia: deixe-me morrer. Por favor. Por caridade. Depois que todas as tentativas fracassaram, seu novo psiquiatra sabia que somente uma podia superar aquela crise prolongada e profunda de depressão: tratamentos de eletrochoque. Mas Keith e sua mãe se recusaram terminantemente a passar por isso. O Dr. Puri pesou a situação. Dada a severidade da condição de Keith, era perfeitamente justificado hospitalizá-lo contra sua vontade e a de sua mãe, assim como submetê-lo a tratamentos de eletrochoque para seu próprio bem, uma vez que já tentará praticamente todos os outros tratamentos. O tempo urgia para salvá-lo de impulsos autodestrutivos. Dr. Puri estava preparando seu curso de ação quando uma nova possibilidade, distante, lhe veio à mente. Como o Keith não responderá a nenhum tratamento, o Dr. Puri pensou que talvez houvesse algo defeituoso nos componentes do sistema nervoso dele. Lembrou-se então dos resultados intrigantes de um estudo, para o qual contribuíra, sobre o efeito dos ácidos graxos ômega 3 na esquizofrenia. Naquele estudo, os sintomas depressivos dos pacientes melhoraram significativamente. Lembrou-se ainda de ter lido a respeito do livro do Dr. Sol e dos resultados com pacientes bipolares. Com isso em mente, o Dr. Puri fez uma proposta a seu jovem paciente. Explicou-lhe que tinha razões para crer que um novo tratamento, baseado em óleos purificados de peixe, talvez o ajudasse. Os benefícios eram incertos, pois ele acreditava que Keith seria o primeiro paciente com depressão crônica e severa a ser tratado com óleos de peixe. Entretanto, se o rapaz prometesse que não tentaria se machucar, sob qualquer circunstância, nos 2 meses seguintes, e se aceitasse permanecer sob a constante supervisão de sua mãe, o Dr. Puri estaria inclinado a deixar o eletrochoque de lado durante algum tempo e tentar um novo tratamento. Keith concordou. O psiquiatra tirou toda a medicação de seu paciente, excetou o último antidepressivo que ele vinha tomando havia 10 meses. Então adicionou alguns gramas diários de óleo
de peixe purificado com o objetivo de regenerar as membranas neurais. Os resultados foram espetaculares. Em algumas semanas, os pensamentos sobre suicídio que o assombraram continuamente durante meses desapareceram por completo. Seu desconforto em lugares públicos também, e ele conseguiu dormir profundamente. 9 meses depois, todos os sintomas de sua depressão de 7 anos dissiparam-se. Sua marca na escala da severidade da depressão passou a ser 0. Além de psiquiatra, o Dr. Puri é matemático e pesquisador em imagens do funcionamento do cérebro. O Hospital Hammersmith de Londres também é um dos principais centros de pesquisa nesse campo. Antes de tratar Keefe, ele obteve várias imagens de scanner MRI de seu cérebro. Repetidos 9 meses mais tarde, os testes revelaram uma imagem completamente diferente. As membranas dos neurônios de Keefe apareceram mais fortes, e não mais mostravam evidências da ausência de constituintes valiosos. A própria estrutura do cérebro de Keefe fora modificada. A mãe de Keefe estava encantada. O filho que ela conhecera e cuja perda lamentava estava de volta, transformado. O próprio Dr. Puri ficou tão impressionado com a transformação que publicou uma descrição minuciosa do caso nos Archives of General Psychiatry. Também iniciou um estudo multicêntrico, que ainda não estava pronto. Enquanto este livro estava sendo escrito, sobre o efeito do extrato de óleo de peixe em uma das doenças cerebrais mais severas e mortais, o mal de Huntington. 15. Na medicina, é importante desconfiar daquilo que os cientistas chamam de descrição de caso, a história do tratamento singular de um paciente específico. Devemos evitar construir uma teoria ou recomendar para todo mundo um tratamento baseado em um único caso, mesmo de alguns, por mais extraordinário que pareça. Para verdadeiramente provar sua eficácia, cada tratamento promissor precisa se submeter àquilo que é chamado de estudo de controle de placebo aleatório, isto é, deve ser comparado a um placebo em um estudo no qual nenhum paciente ou médico saiba quem está recebendo o tratamento ativo e quem está recebendo o placebo. Felizmente, alguns meses após a publicação do caso de Keefe pelo Dr. Puri, um estudo foi publicado no American Journal of Psychiatry. Em Israel, Boris Nemetz, MD, e seus colegas na Universidade Ben-Gurion do Negev estudaram um grupo de pacientes que, exatamente como Keefe, mostraram-se resistentes a um leque de tratamentos antidepressivos. O Dr. Nemetz comparou a eficácia do extrato de óleo purificado de peixe, ácido etileicosapentenoico, ou AEP, a uma dose equivalente de óleo de oliva, que, apesar das propriedades antioxidantes, não contém ácidos graxos. Ômega 3. Mais da metade dos pacientes, que até então não respondiam à sua medicação, viram a depressão diminuir drasticamente em menos de 3 semanas. Assim, a observação do Dr. Puri foi confirmada. Depois disso, outro estudo, desta feita no Reino Unido, foi publicado, novamente no Archives of General Psychiatry, e chegou às mesmas conclusões. O estudo demonstra, ademais, que todo o leque de sintomas depressivos melhora com os ácidos graxos ômega 3, a tristeza e a fadiga, a ansiedade e a insônia, baixa libido e pensamentos persistentes de que não vale a pena viver. Outro estudo, de Harvard, e de novo publicado no American Journal of Psychiatry, descobriu que, no caso de mulheres jovens que são extremamente temperamentais, que frequentemente perdem o controle e que acham os relacionamentos difíceis
dolorosos. Um suplemento de ômega 3 ajudou a reduzir os sintomas de depressão, assim como as atitudes agressivas. 16. Talvez necessitemos esperar alguns anos antes que um número suficiente de estudos desse tipo seja levado a cabo para convencer psiquiatras convencionais dos benefícios potenciais dos ácidos graxos ômega 3. Um fator que confunde: óleos de peixe ou sementes de linho são produtos naturais, e por isso não podem ser patenteados. Devido a esse simples fator de ordem econômica, eles não são de muito interesse para as grandes indústrias farmacêuticas, que pagam pela maior parte dos estudos científicos realizados sobre a depressão. Enquanto isso, uma série de outros artigos já sugeriu um elo importante entre os ácidos graxos ômega 3 e a depressão. Por exemplo, pacientes deprimidos possuem quantidades menores de ácidos graxos ômega 3 no organismo do que as pessoas normais. 17. Quanto menores as reservas, mais severos os sintomas tendem a ser. 18. Mais formidável ainda, em pacientes que sofrem de depressão mas que têm mais ácidos graxos ômega 3 incluídos em sua dieta, os sintomas tendem a ser menos danosos do que naqueles pacientes deprimidos cuja dieta é DOS deficiente. 19. E isso está em consonância com os resultados de um estudo abrangente feito na Finlândia, publicado nos Archives of General Psychiatry, que mostra que entre a população em geral o consumo frequente de peixe, mais de 2 vezes por semana, está associado a um menor risco de depressão e a menos pensamentos de que não vale a pena viver. 21. Estudo na Holanda, em 2003, também confirmou que as pessoas com mais de 60 anos, cujos exames de sangue revelam a presença de níveis mais elevados de ácidos graxos ômega 3 no organismo, estão menos propensas a ficar deprimidas. 21. A primeira dieta do Homo sapiens. Para compreender o misterioso efeito dos ácidos graxos ômega 3 sobre o cérebro e o equilíbrio emocional, talvez seja necessário voltar às origens da humanidade. Há 2 tipos de ácidos graxos essenciais, o ômega 3S e ômega 6S. O ômega 3S vem das algas, do plâncton e de algumas folhas, incluindo grama. O ômega 6S vem sobretudo de grãos e é encontrado em abundância na maioria dos óleos vegetais e na gordura animal, especialmente na carne de animais alimentados com grãos. Embora o ômega 6S também seja um importante constituinte das células, quando presente em excesso, provoca respostas inflamatórias em todo o corpo, o que pode levar a uma enorme quantidade de problemas. Voltaremos ao assunto mais adiante. Quando o cérebro humano moderno se desenvolveu, os primeiros humanoides viviam ao redor dos lagos da Grande Fenda na África Oriental. Os cientistas acreditam que seu fornecimento de alimento era perfeitamente equilibrado, com razão 1 e 1 de ômega 3S e ômega 6S. Essa proporção ideal teria fornecido ao corpo os blocos de construção perfeitos para novos tipos de neurônios, os quais desenvolveram novas habilidades, tais como autoconsciência, linguagem verbal e a capacidade de utilizar ferramentas. 22. Hoje, o desenvolvimento difundido de certas práticas da criação de gado, incluindo a alimentação com grãos em vez de com grama, além da presença de óleo vegetal enriquecido com ômega 6 em todos os tipos de ração, criou um desequilíbrio marcante entre o ômega 6S e o ômega 3S. A razão típica de 3S, 6S na dieta ocidental é de 1h10 e de 1,2.20.23. Alguns nutricionistas já descrevem nossos cérebros como motores
de carros de corrida, sofística dos, feitos para correr movidos a um combustível de alta octanagen, mas que são obrigados a andar por aí movidos a óleo diesel. 24. Esse descompasso entre o que o cérebro precisa e o que nós lhe damos de comer explicaria, em parte, a enorme diferença na porcentagem de casos de depressão entre os países ocidentais e os orientais. Em lugares como Taiwan, Hong Kong ou Japão, onde o consumo de peixe e marisco é maior, as porcentagens de depressão são consideravelmente mais baixas do que nos Estados Unidos. Isso é verdade mesmo. Depois de levar em consideração diferenças culturais que podem afetar a autoexposição a sintomas depressivos. 25 E possível que tal descompasso também tenha contribuído para o rápido crescimento da depressão no Ocidente nos últimos 50 anos. Hoje, o consumo de ácidos graxos ômega 3 na dieta ocidental talvez seja menos da metade do que era antes da Segunda Guerra Mundial. 26 Foi precisamente a partir daquele evento que as taxas de depressão subiram consideravelmente. 27. O excesso de ômega 6S no corpo acarreta reações inflamatórias. 28 Um dos desenvolvimentos mais fantásticos em pesquisas médicas recentes é a revelação de que todas as principais doenças do mundo ocidental são causadas, ou agravadas, por reações inflamatórias, doenças cardiovasculares, tais como a doença arterial coronária, infartos do miocárdio ou derrames, mas também câncer, artrite e até o mal de Alzheimer. 29 Há uma incrível coincidência entre os países com as taxas mais elevadas de doenças cardiovasculares. 30 E aqueles com as taxas mais elevadas de depressão. 31 Isso, na verdade, sugere a possibilidade de causas comuns para ambos. E, de fato, o ômega 3S traz benefícios claramente estabelecidos para as doenças cardíacas, conhecidos há muito mais tempo do que aqueles que acabaram de ser estudados com respeito à depressão. Um dos primeiros estudos sobre a relação entre o ômega 3S e as doenças cardiovasculares foi realizado em Lyon, a capital da gastronomia francesa, pelos pesquisadores Serge Renaud, Ph.D., da Universidade de Bordeaux, e Michel de Logeril, M.D., da Universidade de Grenoble. Em um artigo publicado na revista Lancet, eles mostraram que pacientes cardíacos seguindo reis de uma dieta mediterrânea rica em ácidos graxos ômega 3 tinham uma chance 76% menor de morrer nos 2 anos seguintes de infarto do miocárdio do que aqueles que seguiam uma dieta recomendada pela American Heart Association. 32 Vários outros estudos igualmente documentaram como os ácidos graxos ômega 3 fortalecem a variabilidade do batimento cardíaco e protegem o coração contra arritmias. 33 Como vimos no capítulo 3, maior variabilidade no ritmo cardíaco também está associada a menos ansiedade e depressão. Portanto, é concebível que a depressão e as doenças cardiovasculares aumentem, ambas, em sociedades com grandes desequilíbrios na taxa de ômega 3 e ômega 6 em sua dieta. A depressão é uma inflamação? A descoberta do papel importante dos ácidos graxos ômega 3 na prevenção e no tratamento de depressão levanta novas questões sobre a natureza dessa desordem. E se a depressão for uma doença inflamatória, como agora sabemos ser o caso da doença arterial coronária, a principal causa de óbitos nas sociedades ocidentais? Uma teoria da depressão como inflamação poderia explicar uma série de observações enigmáticas sobre essa doença zelosamente ignoradas pelas principais teorias contemporâneas, inteiramente focadas em neurotransmissores, como a serotonina. Vejamos a situação da Nancy, por exemplo. Ela estava com 65 anos quando
Enfrentou o primeiro episódio de depressão. Nada tinha mudado em sua vida e ela simplesmente não conseguia entender por que ficará deprimida de repente. No entanto, seu médico de família identificou sintomas de tristeza e desesperança, falta de energia, fadiga, falta de concentração, falta de apetite e perda de peso. Eram todos, insistiu ele, sintomas típicos de depressão e coincidiam com os diagnósticos para a maioria das desordens depressivas da Associação Psiquiátrica Americana. 6 meses mais tarde, antes que tivesse ao menos concordado em começar o tratamento da depressão, Nancy notou uma dor persistente em seu estômago. O ultrassom que seu médico pedirá revelou a existência de um enorme tumor perto do fígado. Nancy tinha câncer pancreático. Como em geral acontece nessa doença, o câncer se manifestou primeiro com a depressão mais do que com os sintomas físicos. Vários tipos de câncer induzem reações inflamatórias generalizadas bem antes que o tumor fique grande o suficiente para ser detectado. Esse estado inflamatório, que às vezes é sutil, pode muito bem ser responsável pelos sintomas de depressão que precedem o diagnóstico do câncer. De fato, a depressão é comum em todas as doenças físicas que têm um componente inflamatório difuso, tais como infecções, pneumonia, gripe, febre, tifoide, acidentes cardiovasculares, derrame, infartos do miocárdio e desordens autoimunes. Fico imaginando, portanto, até que ponto as depressões clássicas também poderiam ser geradas por processos inflamatórios. Não seria uma grande surpresa, já que sabemos que o estresse por si só causa reações inflamatórias, e que é a razão pela qual Pilhan a acne, a artrite e a maioria das doenças autoimunes. 34 Uma vez que longos períodos de estresse com frequência precedem a depressão, pode muito bem ser o caso de sintomas depressivos serem causados diretamente por inflamações a ele relacionadas. Afinal, talvez a medicina tibetana esteja certa, a depressão é tanto uma doença física como uma desordem mental. Onde podem ser encontrados os ácidos graxos ômega 3? As principais fontes de ácidos graxos ômega 3 são as algas e o plâncton, os quais encontram seu caminho rumo à nossa cozinha e pratos por intermédio do peixe e do marisco, que acumulam os ácidos graxos no tecido gorduroso. Peixes de água doce, ricos em gordura, são, portanto, as melhores fontes de ômega 3S. Peixes criados em cativeiro podem ser menos ricos em ômega 3S do que os outros. O salmão pescado no oceano, por exemplo, é uma fonte excelente de ômega 3, mas o criado em cativeiro não é confiável. As mais confiáveis fontes de ômega 3S, e as menos contaminadas pelo mercúrio, a dioxina e os carcinógenos orgânicos, são os peixes menores porque se encontram na base da cadeia alimentar, a cavala, uma das fontes mais ricas de ômega 3S, a anchova inteira, não os pequenos filés salgados encontrados nas pizzas, a sardinha e o arenque. Outras ótimas fontes são o atum, o eglefim, a doque, e a truta ***. Veja a tabela boas fontes de ômega 3S na página 155. Boas fontes vegetarianas de ômega 3S também existem, apesar de exigirem um passo a mais no metabolismo para se tornarem verdadeiros constituintes das membranas neurais. São as sementes de linho, que podem ser comidas cruas ou ligeiramente assadas, o óleo de sementes de linho, o óleo de canola, semente de couza, o óleo de asterisco. É difícil classificar com precisão o conteúdo de ômega 3 em peixes criados em cativeiro porque cada fazenda
Usa sua própria mistura para a dieta do peixe, fonte dos ácidos graxos. Em seu abrangente livro a respeito dos ácidos graxos ômega 3, o Dr. Sol sugere que as fazendas europeias possuem padrões mais rígidos para a ração dos peixes do que as fazendas norte-americanas. De acordo com ele, o conteúdo de ômega 3 dos peixes criados em cativeiro na Europa é comparável ao dos peixes que vivem na natureza. A. Sol, D. ômega 3. Connection, 2001. Asterisco tubarão e o peixe-espada também são ricos em ômega 3, mas estão, a maioria deles, contaminados pelo mercúrio a tal ponto que a FDA aconselha mulheres grávidas e crianças a evitá-los completamente. FDA com Summer Advisory, www.fda.gov/admed.html. Cânhamo e as nozes inglesas. Todas as verduras de folhas verdes contêm precursores dos ácidos graxos ômega 3, embora em quantidades menores. Uma das melhores fontes vegetais é a beldroega pequena, que fazia parte da dieta diária da cozinha romana há 2000 anos e que ainda é usada na Grécia. O ômega 3S pode ser igualmente derivado do espinafre, do agrião, das algas marinhas e da espirulina, ingrediente tradicional da dieta asteca. A carne de animais selvagens ou criados em cativeiro que se alimentam de grama ou folhas naturais também contém ômega 3S. Por essa razão, os animais selvagens são muito mais ricos em ômega 3 do que o gado, pelo menos o gado não orgânico. Ponto 35. Quanto mais grãos come o gado, menor o conteúdo de ômega 3 em sua carne. 1. Relatório publicado no New England Journal of Medicine mostra, por exemplo, que os ovos caipiras contêm 20 vezes mais ômega 3 do que aqueles de galinhas criadas em granja. 36 A carne do gado alimentado com grãos é igualmente mais rica em ômega 6S, com suas propriedades pró-inflamatórias. Portanto, para manter o equilíbrio entre o ômega 3S e o ômega 6S, é importante limitar o consumo de carne ao máximo de 3 refeições por semana e evitar carne gordurosa, por ser rica em ômega 6S e em gorduras saturadas que competem com o ômega 3S. Todos os óleos vegetais são ricos em ômega 6S e nenhum contém ômega 3S, exceto o óleo de sementes de linho, o óleo de canola e o óleo de cânhamo, cada um dos quais é composto, pelo menos, de 1/3 de ômega 3. O óleo de sementes de linho é mais de 50% ômega 3S, o que o torna a melhor fonte vegetal dos ácidos graxos essenciais. O óleo de oliva pode ser usado livremente, não contém muitos ômega 3S nem ômega 6S, e portanto não afeta essa proporção. Para tornar uma ração ômega 3 ou ômega 6 tão próxima quanto possível de 1 hora, seria necessário estabelecer como meta eliminar quase todos os óleos de cozinha, exceto o óleo de oliva e o óleo de canola. Evitar o óleo de fritura é particularmente importante. Além do conteúdo de ômega 6, ele tem muitos radicais livres que produzem reações oxidantes no organismo. Includepicture. JRPF, Epidata Local Temp, Fine Reader 11 Media, Image 7.png, **mergeformat. Includepicture, JRPF, Epidata Local Temp, Fine Reader 11 Media, Image 7.png. **mergeformat Includepicture. JRPF, Epidata Local Temp, Fine Reader 11 Media, Image 7.png, **mergeformat.
Include Picture, JRPF, Epidata Local, Temp, Fine Reader 11 Media, Image 7.png. Contrabarra asterisco Merge Format. Manteiga, creme e laticínios derivados de leite integral devem ser consumidos com moderação porque competem com o ômega 3S pela integração no interior das células. No entanto, Serge Renaud, que dirigiu uma pesquisa sobre queijos e iogurte na França, demonstrou que esses produtos, mesmo quando feitos de leite integral, são muito menos tóxicos do que outros à base de leite porque seu elevado conteúdo de cálcio e de magnésio reduz a absorção de gorduras saturadas. 37 Essa é a razão por que Artemis Simopoulos, MD, ex-membro do Comitê Coordenador de Nutrição nos Institutos Nacionais de Saúde, considera que até 30 gramas de queijo por dia seja aceitável em seu plano de dieta ômega. 38 Ademais, alguns novos e intrigantes estudos sugerem que os laticínios, os ovos e até a carne derivada de animais alimentados com sementes de linho, cerca de 5% da dieta animal, podem reduzir o colesterol e a resistência à insulina no diabetes tipo 2. 39 Esses produtos podem se tornar fonte importante de ômega GA3 no futuro. Tais descobertas sugerem que, para obter efeito antidepressivo, deve-se consumir entre 1 e 10 gramas por dia da combinação ADH, ácido docosahexaenoico, e AEP, ácido eicosapentenoico, as duas formas de ômega 3S comumente encontradas em óleo de peixe. Na prática, muitas pessoas optam pelo suplemento de ômega 3S para ter certeza de que estão recebendo uma dose pura, confiável e qualitativa do nutriente. Vários produtos estão disponíveis na forma de cápsulas ou óleo. Os melhores são provavelmente aqueles com a mais alta concentração de AEP em relação ao ADH. Alguns autores, tais como o Dr. Sol e o Dr. David O'Robin, MD, PhD, ex-titular da cadeira de medicina na Universidade de Montreal, sugerem que o AEP é que tem efeito antidepressivo e que muito ADH pode, na verdade, bloquear esse efeito, por exigir doses mais altas do óleo combinado do que se o produto tiver maior concentração de AEP. Realmente, um estudo da Faculdade Baylor de Medicina descobriu que um suplemento de ADH puro não tem efeito contra a depressão, o que contrasta radicalmente com os resultados de estudos em que se usou o AEP. 40 Produtos com alta concentração de AEP, pelo menos 7 vezes mais AEP do que ADH, podem exigir apenas 1 grama diário de AEP. Essa foi a dose usada em 3 estudos com pacientes com sintomas depressivos. Produtos que contenham um pouco de vitamina E são mais bem protegidos contra oxidação, o que poderia tornar o óleo ineficaz, ou mesmo, em casos raros, tóxico. Alguns médicos recomendam a combinação de um suplemento de ômega 3 com um suplemento diário de vitaminas que contenham vitamina E, não mais do que 800 unidades internacionais por dia, vitamina C, não mais do que 1 grama ao dia, e selênio, não mais do que 200 microgramas ao dia, para prevenir a oxidação dos ácidos graxos do ômega 3 no organismo. No entanto, não encontrei nenhuma evidência de que esse regime suplementar fosse realmente necessário. 41. O óleo de fígado de bacalhau, um dos favoritos de nossos avós como fonte das vitaminas A e D, não é fonte confiável, a longo prazo, de ácidos graxos ômega 3. Uma dose adequada de óleo de fígado de bacalhau exigiria quantias tão grandes que talvez resultasse em uma overdose de vitamina A. Curiosamente, apesar do fato de alguns pacientes resistirem à ideia de tomar suplementos gordurosos, óleos à base de ômega 3 não parecem fazer as pessoas
Engordar. Em um ES tudo feito com pacientes com doença bipolar, o Dr. Sol notou que eles não engordaram, a despeito da ingestão diária de 9 gramas de óleo de peixe. Com efeito, algumas até perderam peso. 42 Em um estudo realizado com camundongos, os animais alimentados com uma dieta particularmente rica em ômega 3 estavam 25% mais magros do que aqueles que ingeriram exatamente a mesma quantidade de calorias, mas sem o ômega 3S. Alguns autores já sugeriram que o modo como o corpo metaboliza o ômega 3S reduz o acúmulo de tecido gorduroso. 43. Os únicos efeitos colaterais dos suplementos de ômega 3 são gosto de peixe na boca, geralmente eliminados se os suplementos forem ingeridos no início das refeições, intestino ocasionalmente solto ou diarreia ligeira, que pode exigir uma redução da dose durante alguns dias, e, em casos raros, hematomas ou aumento do período de sangramento. As pessoas que estejam tomando anticoagulantes, como Coumadin, ou mesmo aspirina, que também aumenta o período de sangramento, devem tomar cuidado para não ingerir mais do que 1 grama por dia de óleo de peixe, além de consultar seu médico. O julgamento da história. No dia em que os historiadores começarem a analisar a história da medicina no século XX, acredito que irão apontar 2 grandes acontecimentos. O primeiro, sem dúvida, foi a descoberta dos antibióticos, que praticamente erradicaram a pneumonia bacteriana, a maior causa de mortes no Ocidente até a Segunda Guerra Mundial. O segundo é a revolução que ainda está em curso, a demonstração científica de que a nutrição tem impacto em quase todas as causas de doenças nas sociedades ocidentais. Cardiologistas e residentes foram os primeiros a integrar essa ideia fundamental a suas práticas, ainda que, até hoje, as dietas ou os suplementos de ômega 3 sejam raramente recomendados, apesar da enorme quantidade de estudos publicados em revistas médicas respeitadas que já documentaram seus efeitos, e das recomendações explícitas da American Heart Association. 44. A maioria dos psiquiatras fica muito para trás. No entanto, é quase certo que o cérebro é tão sensível aos conteúdos da nossa dieta diária quanto o coração. Quando regularmente intoxicamos nosso cérebro com álcool ou drogas, ele sofre. Quando deixamos de nutri-lo com os nutrientes de que ele necessita, ele também sofre.